Amélia, eu fiz questão de trazer comigo para essa tribuna um exemplar de um jornal da minha cidade, no caso o jornal A Crítica. Poderia ter trazido o Jornal Diário do Amazonas, o jornal Amazonas em Tempo, todos os jornais, porque todos trazem como foco principal de suas abordagens e de suas matérias a questão relativa às dificuldades do povo em decorrência das cheias. Senadora Ana Amélia. E as fotografias que são estampadas no jornal, que mostram várias cidades do interior. Aqui nós temos Maués, aqui nós temos o Careiro da Várzea, Parintins, temos vários municípios com fotografias, Anamã, muitos municípios, senador Jorge Viana. Eu estou mostrando aqui as nossas dificuldades. E o senador Jorge Viana, que é dali do vizinho estado do Acre, sabe bem o que significa isso. O rio Purus, o rio Juruá, acabou de ver as suas águas baixarem, mas até há pouco tempo eram os ribeirinhos, os moradores dos municípios, das calhas desses rios, que sofriam esse problema. E agora, no Amazonas, nós estamos vivendo um problema semelhante ou até pior nas calhas do Rio Negro, do Rio Amazonas, do Rio Solimões. E, senhora presidenta, talvez o povo brasileiro não tenha ideia do que significa para uma família que mora ou na sede do município ou numa comunidade ribeirinha deste município, viver aproximadamente 3 meses debaixo de água. E tudo começa quando a água vai subindo. Junto com a água, o assoalho das casas vão subindo também. A população constrói o que chamam de maromba. Até que chega uma altura que não é mais possível construir. E eles são obrigados a deixar as suas casas e viver em abrigos, muitas vezes, muito distante das suas residências, em decorrência da alagação que atinge não só a sede do município, mas boa parte das comunidades do interior. Então, é uma situação extremamente delicada, muito delicada e que traz muitos tipos de problemas. Eu tenho dito aqui dessa tribuna que o governo federal tem sido muito solidário com o governo do estado do Amazonas, que, por sua vez, tem ajudado muito as prefeituras municipais. Então, eu não estou aqui para reclamar a falta de ajuda, a falta de apoio, não. Eu estou aqui, primeiro, para alertar a população de algo que a própria imprensa brasileira vem tratando no dia a dia. Ontem, num programa dominical, foi mostrada uma reportagem especial, primeiro mostrando a enchente no norte e logo em seguida a seca no nordeste. Uma contradição. E o que se levanta muito é o debate acerca das mudanças climáticas. Até que ponto não há, nesse caso das cheias do Amazonas, não há nenhuma certeza por parte dos pesquisadores, dos cientistas, que podem levar à afirmação de que as mudanças climáticas vêm antecipando e vêm tornando cada vez mais próximas esse desnível de uma manifestação que é natural. Porque, afinal de contas, na nossa região, vivemos 6 meses com o rio cheio e 6 meses de vazante com o rio baixando. Esse é o ciclo natural. Entretanto, tudo tem um limite. Tanto que as obras, as casas, elas são construídas dentro daquele limite que a própria natureza mostrou. Mas os limites todos estão sendo ultrapassados, seja da cheia ou da seca. Então, é preciso que o governo entenda, e o governo brasileiro e o mundo entenda, todos os países entendam, da necessidade de cada vez se investir mais forte em pesquisa, senador Jorge. Vossa Excelência, que quando relatou o Código Florestal aqui, debateu muito esse aspecto. Então, investir. E segundo, levanto esse aspecto aqui para dizer que, no que pese toda a ajuda recebida, e não foi pouca ajuda, nós tivemos ajuda momentânea do governo federal e ajuda no seguinte, de mudar a infraestrutura para evitar que os problemas continuem se manifestando com tamanha gravidade como estão sendo manifestados hoje. A ajuda imediata, o que seria? Os kits de medicamentos que o governo federal vem encaminhando até meu estado.
O cartão solidário, lá nós conhecemos como cartão solidário, que são R$400, distribuído, senador Paim, a cada família que sofre com a enchente, e esses R$400 para muitos parecem muito pouco, mas para eles é muito, porque com esse dinheiro, além de alimentos, podem comprar madeira para fazer as marombas, enfim, tentar ajudá-los a ultrapassar esse período de dificuldade de uma forma, não diria mais tranquila, mas pelo menos de uma forma com menor grau de dificuldade. Então, essa ajuda imediata vem chegando. E a estruturante, que eu me referi, eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senador Obrigado. Jorge, a ajuda mais estruturante diz respeito a programas como Água para Todos. Porque, por incrível que pareça, quando há uma cheia nessas proporções, falta água. Que tipo de água falta? A água potável, aquela água apropriada para o consumo humano. Então, o programa, assim como Luz para Todos, é um dos maiores e melhores programas do governo federal, o programa Água para Todos também, que vai garantir a pessoas que vivem nessas pequenas cidades, nas pequenas localidades, nas comunidades mais isoladas, o acesso à água potável. Agora, fora isso, nós estamos dialogando, senhoras e senhores senadores, com o Ministério da Agricultura. E eu tenho aqui em mãos um outro expediente encaminhado pela Secretaria de Produção do Estado do Amazonas ao ministro Mendes Ribeiro e à equipe técnica daquele ministério, e que solicita a assinatura de mais um convênio. Dessa feita, um convênio para amparar os agricultores, senador Jorge Viana. Porque nós que vivemos na Amazônia sabemos o que a maioria dos brasileiros não sabem. Por exemplo, há uma estimativa de que essa cheia já tenha atingido de forma drástica, eu não estou falando apenas atingido, mas de forma drástica, no mínimo 10 mil famílias de agricultores, de forma drástica, que perderam tudo o que plantaram. 10 mil. Desses 10 mil agricultores, em torno de 5% somente, senadora Amélia, são agricultores legalizados que acessam financiamentos públicos, as linhas de créditos maravilhosas que o governo concede e oferece ao microprodutor, ao pequeno produtor, ao produtor que trabalha na agricultura familiar. A maioria, portanto, mais de 95% dos agricultores da nossa região, não acessa financiamento nenhum, não tem sequer o documento da terra, porque mora em área de várzea, e esse perdeu a sua plantação. E porque ele não está reconhecido legalmente, é como se ele não tivesse a própria carteira de identidade, o próprio registro de nascimento. Porque ele não está escrito em nada, ele não merece, da parte do governo federal, ao apoio que outros agricultores familiares do Sul, do Sudeste têm? É claro que merece. Então, nós estamos pedindo que seja vista uma forma legal, porque lá não tem seguro-safra, não tem absolutamente nada. Aqueles que acessam financiamento, esses terão como diminuir o pagamento ou até mesmo nem pagar quando ficar comprovado catástrofes como essa que leva à perda total da produção. Mas nós estamos falando pelos que não têm. Eu tenho certeza que o ministro, que é deputado federal, e que, além de ser deputado federal, é uma pessoa muito sensível, vai entender, vai compreender o problema do nosso Estado e somar forças conosco no sentido de encontrar uma solução para apoiar e ajudar esses ribeirinhos. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, com muito prazer. Bem, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar essa querida amiga, a senadora Vanessa Graziotin, que, além de vizinha de uma das brilhantes representantes das mulheres nessa casa e também dos homens, porque Vossa Excelência, como senadora Ana Amélia, também nos orgulha muito aqui pela maneira como buscam tratar das questões nacionais e ajudar esse Brasil a ficar melhor. E eu, como morador das cabeceiras dos rios, que recebi a solidariedade, e o governador Tião Viana também, o povo acreano também, eu sei que as águas que alagaram, que levaram à situação de emergência vários municípios do Acre, situação de calamidade pública, como foi o caso de Brasileia e Rio Branco, a capital, agora chegam meses depois no Médio Amazonas. É assim que funciona. E certamente daqui a alguns meses vão chegar na Foz, e vamos ter sérios problemas, certamente, no Amapá e no Pará. E o Senado, o ano passado, me deu a honra de aprovar meu nome
e do senador Cacildo Maldanha como presidente e relator de uma comissão temporária de defesa civil. Porque nós sabemos que as questões climáticas estão mais extremadas. Nós tivemos uma grande seca em 2005, e aí nós tínhamos fogo na floresta tropical. Nós tivemos o rio Amazonas praticamente ficando um terço do seu tamanho. Agora nós estamos vendo um extremado por outro lado, que é da cheia, que de certa forma sai daquilo que seria o razoável para nós moradores do Rio todo ano. E certamente nos leva a uma reflexão de que nós temos aí sim algo novo, preocupante, que a comunidade científica começa a identificar como mudança climática. Mas eu queria trazer para as questões locais. Nós moramos numa região rica, temos uma população que passa muitas necessidades e enfrenta ainda desastres naturais como esse. Ou seca demais, ou cheia demais. Parece incrível, mas os recursos para a Brasileia, R$300 mil, que teve uma situação de calamidade pública, teve todo um esforço do ministro Fernando Bezerra, teve todo um esforço da Defesa Civil, nós recebemos a solidariedade da Defesa Civil Nacional, mas o certo é que até hoje, os R$300 mil de ajuda, prometido há meses, para socorrer com colchão, com alimentação, com abrigo, as vítimas da situação de calamidade pública de Brasileia, não foram liberados até hoje. Foram empenhados, mas a burocracia do Ministério do Planejamento tem limite orçamentário, houve um esforço do Ministério da Integração e não foi liberado. Essa situação, eu falo, para me associar à preocupação que esta semana que passou o senador Cacildo Maldanha trouxe. Ele foi relator da MP, que faz uma reestruturação da Defesa Civil Nacional, do Sistema Nacional de Defesa Civil, e agora está cobrando da Casa Civil um posicionamento para que possamos fazer a adequação, para que os recursos não fiquem contingenciados, para que a população que sofre e que precisa do socorro tenha o recurso garantido ao tempo adequado. E agora setores da Casa Civil dizem que, olha, isso não está na prioridade agora, quando foi dado um compromisso que nós votaríamos. Como ex-presidente da Comissão de Defesa Civil, eu acho que o Brasil não vai dar atenção devida, como agora requer mais de 35 municípios do estado do Amazonas, que estão passando por dificuldade, se nós continuarmos tratando os recursos da Defesa Civil do jeito que tratamos os outros recursos para as áreas, para as outras áreas. Nós estamos falando de desastre natural, nós estamos falando de pessoas que têm que sair da sua casa, nós estamos falando de pessoas que têm toda a sua produção, toda a sua criação destruída, nós estamos falando de pessoas que precisam de socorro para comer e para beber. E para comer e para beber, tem que ser um assunto resolvido no dia. Então, para mim, é muito importante o que Vossa Excelência está falando. Eu sei que as promessas vêm em seguida, mas nós temos que mudar a maneira de lidar, principalmente com orçamentos que deveriam dar um tratamento diferenciado quando se trata de desastre natural, de acolher, de socorrer as famílias que necessitam. Eu não estou falando nem de reconstrução, estou falando do básico, que é do acolhimento das famílias e o socorro. Mas então, por fim, eu cumprimento Vossa Excelência e, mais uma vez, Vossa Excelência merece dessa casa todo o apoio para que as populações que passam por dificuldades no Amazonas possam ter, por parte das autoridades do Amazonas e especialmente as autoridades federais, o apoio necessário. Parabéns, senadora Vanessa. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e não só incorporo ao meu pronunciamento, como tenho a convicção de que colabora muito com o eixo daquilo que nós aqui estamos colocando. Nós precisamos superar a burocracia quando tratamos, eu repito as suas palavras, senador Jorge Viana, superar, a burocracia tem que superar os empecilhos, que não seriam empecilhos, seriam os cuidados necessários ao poder público, quando se trata de questões emergenciais. Vossa Excelência tem razão, não é só brasileira. Eu estou aqui me referindo ao problema dos ribeirinhos, que poderíamos fazer um paralelo, que não tem certidão de nascimento, porque eles não têm o documento da terra, eles não acessam financiamentos públicos, mas são brasileiros, são brasileiras que vivem lá no norte do país, em áreas extremamente isoladas, e que perdem tudo de uma hora para outra, não é perdem parte, perdem tudo
e não tem quem o socorra. Aí dizem, não, mas ele vai acessar aquela ajuda de R$400, mas R$400 acessam todos. Isso não é suficiente para repor o trabalho de meses que ele levou, não é? Então, nós precisamos resolver essa questão. Vossa Excelência, senador Jorge, levanta o repasse para o município de Brasileia. A mesma coisa. Boa parte dos municípios do estado do Amazonas ainda não receberam o cartão ou o cheque de R$400. Por quê? Porque o governo tem que mandar para o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil não tem agência, o Correio tem problemas e eles não querem repassar para o Bradesco, que é o banco que detém contas em todos os municípios no nosso estado. Então, essa burocracia que deveria ser superada. Deveria, não é? E nós estamos aqui exatamente para apelar, porque a principal decisão, talvez a mais difícil de todas, foi tomada. Vamos ajudar. O convênio com Brasileia está assinado. O convênio com o governo do estado está assinado. Mas cadê a ponta? E quando o dinheiro chega, muitas vezes já é tarde, não é? Então, eu incorporo a parte do senador Jorge Viana, que sei do seu envolvimento nesse debate, presidiu recentemente aqui na Câmara uma comissão que tratou exatamente disso, de situações emergenciais, de situações de calamidade por que passam vários estados brasileiros e vários municípios. E eu ainda, nesse aspecto, gostaria, senhora presidenta, de levantar uma outra problemática que vem junto com essa cheia, com essa enchente despropositada. Aliás, eu acabo de receber aqui os dados oficiais do dia de hoje, porque a medição ocorre exatamente nesse período. O índice histórico da marca tinha sido, até 2009, senador Simão, me refiro aqui ao Rio Negro, na frente da cidade de Manaus, o Rio Negro que banha a cidade de Manaus. O nível histórico já atingido antes de 2009, tinha sido de 29 metros e 69 centímetros. Repito, 29 metros e 69 centímetros no ano de 1953. Em 2009, o rio ultrapassou o limite máximo de 29 metros e 69 centímetros e chegou a 29 metros e 77 centímetros. Ou seja, por alguns centímetros ultrapassou. Hoje, nós estamos com o Rio Negro atingindo a marca de 29 metros e 49 centímetros. E estamos ainda com a cheia em franco desenvolvimento. Há uma estimativa que esse ano deverá o rio ultrapassar a marca dos 30 metros, senhora presidente, o que é grave. Eu estou aqui falando do interior, mas a cidade de Manaus, eu estive semana passada com o governador Omar Aziz visitando algumas dessas áreas. O centro da cidade, junto ao porto, o centro histórico da cidade, chegando à catedral, já está completamente alagado. O mercado municipal, a Feira da Banana, conhecida por todos nós, a Feira do Peixe, que é um ponto tradicional, não apenas de venda, mas de visitação pelos turistas. Essa área da cidade já está totalmente interditada, não é? Interditada por conta das águas que sobem com uma velocidade extraordinária. E um último ponto, antes de concluir, senador, eu gostaria aqui de falar que no interior ainda há mais um componente que agrava a situação, que é a falta de médicos. Isso está estampado aqui nos jornais. Todos os dias os jornais estampam esse problema. Nós tivemos recentemente uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais da Casa em que nós debatemos, não um caso especial do Amazonas ou do Norte, mas do Brasil inteiro, da falta de médicos no interior do Brasil. E aqui o secretário adjunto de Saúde do Amazonas para os municípios, para o interior, o doutor Evandro Oliveira, coloca as nossas dificuldades. Há um déficit de quase 400 equipes de médicos da família no interior.
o interior do estado do Amazonas tem a possibilidade de formar em torno de 1.600 equipes para o médico da família. Nós não conseguimos formar todas porque não temos médicos, apesar de termos recursos. Muitos prefeitos oferecem um salário de R$25 mil, mas não há a presença de médicos no interior. Isso preocupa sempre, mas nessa situação, muito mais, porque nós sabemos que, junto com a chuva, e quando a água começa a baixar, é comum casos de leptospirose, de hepatite, de febre tifoide, de dengue, de cólera, diarreias provocadas pelas mais diferentes bactérias, não é? Infecção, enfim. E essa situação poderá se agravar ainda mais com a ausência de médicos, né? Certamente o governo do estado elabora um plano emergencial para não permitir que esse vazio permaneça pelo menos nesse período, não é? E temos contado também com a ajuda da Marinha, que desloca seus barcos, seus navios, assistência para esses municípios. Mas, enfim, eu quero concluir aqui meu pronunciamento. Primeiro, me solidarizando com essa gente humilde, simples, mas brasileiros e brasileiras que merecem o nosso total apoio, a nossa total vigilância, repetir que o governador do estado, que o governo federal tem feito de tudo para ajudar, mas que temos o dever de estarmos atentos a esse problema para ajudar aqueles cuja ajuda ainda não chegou. E eu concluo, senadora Ana Amélia, me referindo aos produtores rurais. Esses que estão perdendo não apenas os seus pertences, mas o seu próprio meio de vida, o seu trabalho de meses e meses a fio numa floresta e numa área que é de extrema dificuldade. E planta não apenas para a sua subsistência, mas para alimentar aqueles que vivem nas pequenas cidades do nosso interior. Muito